Você já sentiu como se o tempo estivesse observando você? Eu nunca fui desses de acreditar em coisas antigas, amaldiçoadas. Só queria um item bacana para minha sala. Comprei o relógio numa feirinha de antiguidades do interior. Era de parede, madeira escura, entalhes tortuosos. E funcionava. Quer dizer, quase. Na primeira noite, percebi que os ponteiros pararam. 3h17, olhei pro celular. 3h18 o relógio tinha travado. Achei que era só velho mesmo. Dei corda no outro dia. Mas aí, na noite seguinte, travou de novo. Mesma hora. Exatamente 3h17. No terceiro dia, decidi ficar acordado. Tinha que ver o que acontecia. O tic-tac do relógio me dava nos nervos, como se cada som cavasse um buraco na minha mente. Às 3h16, o ar ficou gelado. Não como um frio normal, era seco, paralisante. E então, silêncio. 3h17. O ponteiro parou com um estalo seco. E naquele segundo, ouvi algo. Como se alguém tivesse sussurrado meu nome, atrás de mim. Mas eu estava sozinho. Na manhã seguinte, levei o relógio até um relojoeiro da cidade. Um senhor velho, que parecia mais assustado do que curioso. Quando abri a caixa para mostrar, ele empalideceu. De onde você tirou isso? Ele perguntou. Da feirinha lá da estrada, respondi. Ele olhou nos meus olhos e disse, com a voz trêmula. Esse relógio não marca as horas. Ele marca um momento. Um momento que, quando chega, não pode ser evitado. Comecei a ter o mesmo pesadelo. Sempre à noite. Sempre no mesmo horário. Eu acordo no meu quarto, mas tudo está diferente. As paredes têm rachaduras que não existem, o teto parece mais baixo. O relógio está lá, me encarando, e então ele começa a bater, toque, 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 como um coração. E quando o ponteiro chega em 3h17, a porta do quarto se abre sozinha. Do outro lado, tem alguém. Parado. Me olhando. Fui até o quarto onde ficava o relógio. Decidi tirar ele da parede. Mas quando toquei, o ponteiro simplesmente se mexeu sozinho. E por um instante, foi como se ele tentasse me seguir com o tic-tac, acelerando. Minutos depois, ouvi passos no andar de cima. Mas eu moro sozinho. Peguei uma cadeira, subi e guardei o relógio dentro de um baú. Tranquei com corrente. Mas naquela mesma noite, eu acordei às 3h17 em ponto. O barulho continuava. Dentro da minha cabeça. Decidi investigar a origem do relógio. A mulher da feirinha reconheceu ele. Ah, esse aí era do padre Leôncio. Ele foi encontrado morto no presbitério da igreja. A polícia achou que foi infarto. O relógio travou na hora exata, 3h17. Nunca mais funcionou depois da morte dele. Até agora. Naquela noite, olhei pro relógio. E os ponteiros já estavam se movendo de novo. Acordei dias depois com hematomas que eu não lembrava de ter. Comecei a gravar vídeos de mim dormindo. Na terceira noite, às 3h17, a câmera pegou algo. Eu me levantava, mas com os olhos fechados. Fui até o relógio, que não estava mais no baú, e comecei a falar palavras em latim, ou algo parecido. No reflexo do espelho, havia outro rosto no lugar do meu. O relojoeiro me ligou de madrugada. Disse que tinha pesquisado o mecanismo do relógio. Um modelo raro, feito por um artesão que morreu pouco depois de criar a peça. Todos os donos seguintes morreram no mesmo minuto em que os ponteiros travavam. A sua hora está chegando, meu filho. Na noite seguinte, às 3h17, o relógio não travou. Ele parou de vez. Fiquei parado olhando para ele, esperando que algo acontecesse. Nada. Suspirei. Talvez o feitiço tivesse quebrado. Mas quando fui me deitar, senti uma dor no peito, como se algo dentro de mim tivesse sido arrancado. Corri pro espelho. E vi meu corpo, deitado na cama. Imóvel. Pálido. E atrás de mim, uma sombra me tocava o ombro. Tudo começou quando o Mateus me mandou um vídeo no grupo. Era uma filmagem tremida, de longe, mostrando uma casa no meio do mato, completamente em chamas. O estranho? A legenda dizia, ela pega fogo toda noite, e no dia seguinte tá inteira de novo. A gente achou que era montagem. Mas o João, que sempre foi o mais cético, ficou obcecado. Disse que queria ver com os próprios olhos. No sábado à tarde, fomos nós 5, eu, João, Mateus, a Duda e o Rafa.
Seguimos por uma estrada de terra por quase 2 horas até chegar na entrada do terreno. O mato era tão alto que mal dava para ver a trilha. Mas a casa, ela estava lá. Inteira. Antiga. De madeira escura, com janelas quebradas e um cheiro esquisito de fumaça no ar, mesmo sem sinal de fogo. A Duda comentou que sentia como se tivesse sendo observada. Todo mundo riu. Menos eu. Eu também estava sentindo isso. Resolvemos montar acampamento por perto e esperar a noite cair. Quando escureceu, parecia que o tempo parava. Silêncio absoluto. Até que, do nada, a casa começou a pegar fogo. Sem ninguém por perto, sem motivo aparente. As chamas subiam rápido, consumindo tudo. Mas o mais bizarro foi quando ouvimos uma risada, lá de dentro. Apesar das chamas, a estrutura não desmoronava. Era como se o fogo fosse só um espetáculo, sem dano real. E tinha uma coisa que nos arrepiou, a porta da frente. No meio do incêndio todo, ela permanecia intacta. Nenhuma fuligem, nenhuma marca. Só uma madeira vermelha, brilhante, como se tivesse sido invernizada naquele dia. O João não pensou 2 vezes. Correu em direção à casa. A gente gritou, mandou ele parar, mas ele já tinha atravessado o fogo como se nem existisse. Demorou alguns segundos, depois a porta se abriu de novo. O João estava lá, mas diferente. Ele olhou pra gente com um sorriso que não era dele. Os olhos estavam pretos, sem brilho. E ele falou uma coisa que ninguém entendeu na hora: a casa me escolheu. Em seguida, a porta bateu sozinha e a casa inteira desabou em silêncio, mas sem fazer um som sequer. Não tinha mais chamas, nem calor, nem fumaça. Só a estrutura que desapareceu diante dos nossos olhos. Ficamos parados ali, congelados. O Rafa começou a chorar. A Duda vomitou. E eu queria correr, mas minhas pernas não respondiam. O Mateus foi o primeiro a se mexer. Disse que aquilo era uma alucinação coletiva, que a gente devia estar sob efeito de algum gás. Mas quando ele puxou o celular e tentou filmar o terreno, a câmera não mostrava nada. Como se a casa nunca tivesse existido. Como se o João nunca tivesse existido. Na manhã seguinte, eu acordei sozinho. O acampamento estava revirado. As mochilas abertas, barracas rasgadas, e nenhum sinal dos outros. Só eu ali, deitado no chão, com uma marca vermelha no braço, como uma mão me agarrando com força. Corri pela trilha até a estrada, e consegui carona com um caminhoneiro. Ele disse que já tinha visto gente indo para aquela casa. Mas nunca tinha visto ninguém voltar. Quando cheguei em casa, liguei para os pais dos outros. Ninguém sabia de nada. Nenhum deles tinha saído naquele fim de semana. Como assim? Mostrei fotos, vídeos. Todos estavam apagados. No meu celular, só tinha uma imagem salva, uma selfie minha, com a casa intacta ao fundo. E atrás de mim, dava para ver o João. Ou algo que parecia com ele. Mas com olhos escuros, e um sorrisinho no canto da boca. Desde então, eu tenho sonhos com a casa. Toda noite. Sempre o mesmo, a casa queimando, a porta se abrindo, e o João chamando meu nome. Eu acordo suando, tremendo, e com cheiro de fumaça no quarto. E ontem quando saí de casa, vi algo estranho no horizonte. No meio do mato, a casa. Inteira. Esperando por mim. Se você está curtindo os relatos, não esqueça de deixar seu like. Esse simples gesto faz toda a diferença e ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pelo apoio, e agora, vamos para o próximo relato assustador. Era para ser só mais uma madrugada insone, dessas em que o silêncio pesa demais e tudo lembra ela. Desde que enterrei a Júlia, minhas noites ficaram longas demais. Mas naquela sexta, às 3h17 da manhã, meu celular tocou. Número conhecido. O dela. Congelou tudo. Eu mesmo coloquei o aparelho no caixão, junto com a aliança dela. Nunca mais seria usado, mas estava ali, piscando na tela. Júlia, a ligando. Eu não atendi. Só fiquei olhando, em choque. Deixei tocar até cair na caixa postal. No dia seguinte, achei que tinha sido coisa da cabeça, ou alguma falha do sistema. Mas olhei o histórico, e lá estava, chamada recebida, 3h17 da manhã, duração, 0 hora. A Júlia estava me ligando. Do túmulo. Na semana seguinte, sexta-feira, 3h17 da manhã em ponto. O celular tocou de novo. O mesmo número. A mesma sensação de gelo na espinha. Mas dessa vez, eu atendi. E só ouvi uma respiração, baixa,
longa, como se estivesse vindo debaixo da terra. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a voz dela sussurrou: "Você me deixou aqui." A ligação caiu. Fui até o cemitério no dia seguinte. Ninguém entendeu o motivo. Eu inventei que era para deixar flores. Mas a verdade é que queria ver o túmulo. Ver se, sei lá, alguém mexeu. O caixão dela estava lá, intacto. Mas quando me aproximei da lápide, meu celular vibrou. Mensagem de áudio. Número desconhecido. Quando dei play, era ela. A voz da Júlia. Mas distorcida, como se estivesse sufocada. Dizia: "Está escuro aqui. Tão frio." Mostrei o áudio para um amigo, o Léo. Ele trabalha com edição de som. Jurou que aquilo parecia gravado de dentro de um espaço fechado. Tipo, madeira grossa. Ele brincou dizendo: "Parece áudio de dentro de um caixão." Mas quando vi o rosto dele mudar, percebi que ele não estava brincando. A voz falava o nome dele no final do áudio. "Léo, você também vai ouvir." Naquela noite, o Léo me ligou em pânico. Disse que recebeu uma ligação. Número desconhecido. Mesma hora. Mesma voz. E ela dizia algo que me fez gelar: "Você não deveria ter ouvido." No dia seguinte, o Léo sumiu. Celular desligado. Casa trancada por dentro. Mas em cima da mesa, o dele, o celular. Com o histórico da ligação, 3h17, sexta-feira. Nome: Júlia. Toda sexta virou um tormento. Eu tentei trocar o número. Quebrei o celular. Comprei outro. Mas 3h17 sempre chegava. Sempre. Mesmo com o novo aparelho, a ligação vinha. Júlia, a ligando. Até tentei ignorar. Mas ela começou a aparecer nos meus sonhos. Sempre enterrada, com os olhos abertos. E repetia, como um sussurro dentro da minha cabeça: "Você me trancou aqui. Agora eu te levo comigo." Resolvi cavar. Eu precisava saber se o caixão ainda estava lá. Noite de sexta, sozinho, com uma pá. Cheguei até o fundo. A terra ainda úmida, apesar dos dias secos. Abri o caixão. O corpo dela não estava lá. Só o celular, ainda ligado. Com a tela acesa. Uma chamada ativa, comigo. Agora são 3h16. Toda semana, eu sei que ela vai ligar. Mas não é só o celular que toca. Tem batidas na porta. Vozes no corredor. E hoje ouvi a maçaneta girar. Ela entrou. E tá olhando para mim. O rosto pálido, os olhos fundos, e o celular ainda colado na orelha. A ligação não terminou. Se você gostou desses relatos e quer mais histórias assustadoras como essa, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.